Olá, visitante do canal Eletron. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Meu nome é Isaac e na aula de hoje eu estarei ensinando você como medir um capacitor eletrolítico sem utilizar um capacímetro. Isto mesmo, utilizando apenas um multímetro digital que você tem aí na sua casa. Então, se você quer aprender e não ficar por fora dessa dica valiosa, assista esse vídeo até o final. Bom, vamos lá. O que você vai precisar? Você vai precisar, obviamente, do capacitor, né, que você quer testar. É verdade. Para você testar esse capacitor, você tem que remover ele do circuito, tá? Então, se você quer efetuar um teste mais preciso, você tem que remover ele do circuito. Você vai precisar de um multímetro digital, pode ser um simples mesmo. Eu vou estar utilizando esse modelo genérico aqui da China, que é o mais em conta que existe hoje no mercado. Então, por esse motivo, eu vou estar utilizando ele aqui no tutorial, tá? Para que todos possam ter acesso à forma de medir esse capacitor. E vamos lá, primeiro antes de medir eu vou explicar um pouco para vocês sobre o capacitor. Não é uma aula sobre o funcionamento do capacitor, mas uma breve descrição. Então qual é a função de um capacitor? Geralmente o capacitor atua no circuito como armazenador de energia, então ele armazena cargas elétricas. Tá? Então ele funciona como uma fonte de energia, né, para os componentes e também como filtragem de corrente elétrica. Então ele armazena essa energia e quando um componente ou quando o circuito necessita, ele libera. Então, qual é o primeiro teste que você deve fazer, né, para ver se um capacitor está funcionando corretamente? Não sei. Ver se ele está fazendo esse trabalho básico dele, que é o trabalho de armazenar cargas. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar o nosso multímetro na escala aqui, ó, de teste de semicondutores, né, na escala de diodo. Você vai colocar aqui na posição. Esse multímetro aqui ele possui o bip, ó. Nossa, que bosta! Então vamos deixar aqui na escala de diodo, mas mesmo que o seu multímetro não possua o bip, não tem problema. Coloque ele na escala de diodo, né? Na escala de semicondutores. O capacitor eletrolítico, pessoal, ele possui polaridade. Então aqui, ó, onde tem essa faixa branca, geralmente é branca, tá? Mas pode estar em outra cor, vai ter o sinal de menos, indicando a polaridade negativa do componente. Então você vai pegar aqui a ponteira negativa do multímetro e vai colocar aqui, ó, na parte negativa. Vai pegar a parte positiva, né, a ponteira positiva, e vai colocar aqui no polo positivo do capacitor. Então ele vai começar aqui a carregar e vai parar. Você vai aguardar aqui, ó, segurando na ponteira, mais ou menos uns 20 segundos, mais ou menos. É o suficiente, tá? De 20 a 25 segundos você vai segurar aqui. Por quê? Porque eu estou carregando o capacitor. As ponteiras do multímetro, quando você coloca na escala de diodo, na escala de semicondutores, ele tem uma tensão na ponta aqui das ponteiras. Então a gente está carregando o capacitor com essa tensão. Então eu vou soltar aqui. E o que acontece? Se esse capacitor estiver bom, ele vai se carregar, né? Ele vai ter sido carregado com a tensão que tem aqui na ponteira do multímetro, que é mais ou menos 2,9 volts. Então vamos aqui colocar agora aqui na escala de medir, né? Corrente contínua, vou colocar aqui 20 volts. Vamos colocar novamente a ponteira negativa aqui no polo negativo e a ponteira positiva no polo positivo. Ele tem que apresentar ali a tensão ao qual ele foi carregado. Notem que ele apresentou 2,9 volts. Então, por que aconteceu isso, pessoal? Como eu expliquei, quando você coloca aqui na escala de semicondutores, aqui nas ponteiras do multímetro, ele tem uma tensão de aproximadamente 2,9 volts. Quando o capacitor está bom e você você encosta aqui a ponteira negativa e positiva, ele vai se carregar com essa tensão, porque essa é a função do capacitor. Quando ele é alimentado, ele é carregado. E quando algum componente usa sua energia, ele descarrega e volta a carregar de novo, assim sucessivamente. Então, notamos que esse capacitor aqui, a função de carga dele está boa, ou seja, ele está acumulando carga, né? E agora, para descarregar esse capacitor, você pode usar uma ferramenta que eu já mostrei aqui no canal. Eu vou pegar ela aqui, ó. Essa ferramentinha aqui tem um vídeo no canal ensinando a descarregar. Tá vendo, ó? Ele consiste num resistor aqui, um resistor de 1K, tá, pessoal? Por 10 watts. Você pode encontrar em qualquer casa de material eletrônico, tá? E ele tem duas garrinhas jacaré. Então você coloca uma garrinha jacaré aqui e coloca outra garrinha aí. Eu não entendi o que ele falou. Na ponta positiva. A polaridade aqui não influencia porque eu estou apenas fechando um curto, né, com o resistor para que o capacitor possa descarregar a sua energia. Ah, mas e se eu não tiver essa ferramenta? Não tem problema, pessoal.
Como a gente colocou apenas 2,9 volts aqui, é muito pouco, você pode fechar curto também com a ponteira do multímetro, ó, colocando aqui os dois terminais em contato através da ponteira do multímetro que ele vai descarregar também. Ah, mas eu posso fazer isso sempre? Não, pessoal. Se o seu capacitor estiver carregado com 50 volts, 100 volts, 200 volts, se você fechar o curto direto aqui, ó, entre as duas perninhas dele, entre os dois terminais, ele, além de sair uma faísca aqui, você pode tomar um choque. Que você pode danificar aqui o funcionamento do capacitor, tá ok? Então você pode fazer isso quando você está injetando uma tensão muito baixa aqui, que no caso é a tensão do multímetro. Bom, agora que eu já ensinei como você faz para descarregar o capacitor, vamos medir novamente aqui para ver qual é a carga dele. Então notem que a carga dele é zero, pessoal, ó, ele foi descarregado. Então mais uma vez aqui, só para vocês entenderem, né? Vou colocar na escala de diodo. Vou colocar aqui a ponteira do multímetro negativo no negativo, positivo no positivo, e vou aguardar aqui mais ou menos uns 20 segundos. O capacitor ele está se carregando com o valor da tensão que é apresentado aqui nas ponteiras do multímetro, tá? Ele vai se carregar, vai armazenar essa carga, que é aproximadamente 2,9 volts. E após ele armazenar essa carga, a gente volta aqui para a medida de tensão, né? Corrente contínua, 20 volts, e vamos medir aqui. Ó, 3 volts. Tá ok? 2,9, 3 volts. Então é isso aí, pessoal. Essa é uma das medidas que você deve fazer. Estou descarregando aqui o capacitor, ó. Agora a gente vai medir um outro teste que vai verificar se esse capacitor ele possui uma fuga. Então a gente vai colocar aqui, ó, na escala de 20K de resistência ohmica, tá? Vamos medir aqui, colocar na escala de 20K. E como que a gente vai efetuar esse teste? Nós vamos colocar aqui a ponteira. Tem que estar descarregado o capacitor, tá, pessoal? Vamos colocar aqui a ponteira negativa no polo negativo e a positiva no positivo. Então, o capacitor, note que vai subindo, ó. Ele vai subindo, né, do valor zero para o positivo, vai subindo até ficar infinito ali a escala, ó. Ao inverter aqui, ó, eu vou colocar agora a ponteira negativa no polo positivo e a positiva no negativo. Vou inverter aqui a polaridade. Então, note agora que ele vai caindo, né? 4, 3, 2, até chegar em zero e começar a ir para o positivo novamente. Ele vai chegar em zero, ó, e vai começar a ir para o positivo novamente. Até chegar ao infinito e zerar a escala de novo. Invertendo, ele faz o processo novamente. Toda vez que você inverte, ele vai do negativo para o positivo. Isso indica que o capacitor não está com fuga. Então é assim que você faz para testar um capacitor eletrolítico, né? Utilizando um multímetro digital. Mas assim, é um teste, vamos dizer assim, quando você não tem um capacímetro na sua bancada, na sua oficina. Porque o que acontece? A gente testou aqui a capacidade desse capacitor se carregar e se descarregar, e se ele possui fuga. Porém, a gente não testou aqui a capacitância desse capacitor, tá? Para testar a capacitância, ó, esse capacitor aqui ele é 50 volts, 1000 microfarad. Para testar a capacitância dele, é necessário ter um capacímetro. Eu tenho aqui na minha bancada um multímetro da Ikari, ele é o modelo HM2030, e ele possui já aqui nas suas funções a função que mede a capacitância, tá? Então ele tem aqui, ó, a função que mede a capacitância. Ele mede até 2000 microfarad. Então eu coloquei aqui na escala de capacitância. Vou descarregar aqui o meu capacitor, fechando um curto entre os dois terminais. E agora eu vou colocar a ponteira negativa do multímetro aqui no polo negativo e a positiva aqui no positivo, para a gente poder medir a capacitância. Ele tem que apresentar algo em torno de 1000. Ó, 955 a capacitância. Tem uma tolerância de 10%, tá, pessoal? Então, se ele apresentar de 900 a 1100, esse capacitor ele está dentro do padrão. Então, esse capacitor aqui é um capacitor novo. Nós acabamos de fazer 3 medidas nele. Checamos a capacidade de armazenar cargas, né, e ser descarregado. Também a fuga dele nós medimos. E agora medimos a capacitância. Então, eu poderia utilizar esse capacitor aqui sem nenhum problema no circuito. Então, eu recomendo vocês terem, né, assim que vocês tiverem condições, ter um multímetro com medidor de capacitância,
Mas o ideal mesmo é ter um capacímetro, que daí ele consegue medir até valores mais altos. O meu aqui ele vai até 2000 microfarad, tá? Da capacitância. Espero que vocês tenham gostado, né, de mais essas dicas aqui. É muito importante para o técnico em eletrônica saber lidar com várias ferramentas e várias situações. Então essa é uma das situações em que estamos simulando aqui, caso você não tenha um multímetro com capacímetro, né, com a função de medir a capacitância, você pode estar aí fazendo a medida utilizando o seu multímetro digital, medindo, ver se o seu capacitor está tendo a capacidade de carregar, né, de se carregar e descarregar, e fuga também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não percam mais dicas valiosas sobre eletrônica. Aí a gente está sempre postando vídeos no canal. Deixem o like de vocês e se inscrevam aí. Muito obrigado e até a próxima.